Olá, estamos começando o nosso Ponto de Vista, um programa gravado, não é? Esta reta final de 2021 e início de reta final de 2020 e início de 2021, não é? A gente, claro, deixou gravada uma série de programas aqui no nosso Ponto de Vista, na Santa Cecília TV, para você acompanhar e rever aí alguns assuntos importantes que foram pauta, não é, do ano que está se encerrando e podem, né, servir de expectativa para o ano de 21 que está começando. E o que a gente deseja mesmo é que 21 não seja tão difícil, tão complicado, né, como foi em 2020, que as vacinas, sejam elas quais forem, né, venham de onde vier, né, e que, na verdade, sirvam para minimizar essa situação toda que estamos enfrentando com o coronavírus, causador aí do Covid-19, né? Lembrando sempre que o Ponto de Vista está no ar de segunda a sexta-feira, 1h30 da tarde, e a nossa reprise você acompanha sempre aqui pela Santa Cecília TV a partir das 8 da noite. Programa gravado, como eu disse há pouco, conta com a participação do cientista político Rafael Moreira, que participa aqui conosco. Tudo bem, Rafael? Um prazer tê-lo a bordo. Tudo bem, Butrão? Boa tarde. Boa tarde, Fernando. Boa tarde, Aldo. Boa tarde a todos e todas que nos assistem. Um prazer mais uma vez estar aqui, apesar da conjuntura sempre ser difícil, né? Acho que eu nunca vim aqui para comentar um programa em um momento que a coisa estivesse um pouco mais tranquila. Mas a gente segue colaborando para o debate público por meio do olhar da ciência política, enfim, apontando dados, argumentos e estudos para que surja alguma luz no fim do túnel em algum momento aí da nossa conjuntura política nacional. É verdade, estamos aí à procura de iluminação, né? Por todos os lados neste túnel absolutamente escuro, né? Fernando Chagas, também cientista político, né? Um especialista em finanças públicas, está com a gente também nesta edição. Tudo bem, né, Chagas? Tudo bem, um abraço a todos, especial aos telespectadores, né? Pela primeira vez, Boturão, eu trouxe um rascunho. Opa, é verdade. Eu nunca trouxe um rascunho. Dessa vez eu trouxe um rascunho, porque a lista é tão grande, que eu não ia agora. Uma folhinha só. Eu fiz uma ali para aspiração. Estamos em 2 anos do governo do Bolsonaro, 50% do seu mandato. Mas não vou falar do Bolsonaro, eu vou falar do Paulo Guedes. Paulo Guedes, desde a campanha, foi 2018, 2018. Né? 2018, ele era o posto Ipiranga e dizia que ia resolver todos os problemas do país. Já se passaram 2 anos, eu trouxe uma listinha do que ele prometeu e não cumpriu. Ele prometeu, então não é uma opinião, fato. Isso aqui é fato. Ele ainda tem 2 anos, né? Tem 2 anos, não, mas ele falou que ia fazer isso aqui em 1 ano. Aí ele depois disse que a pandemia atrapalhou. A pandemia foi no 2º ano. Não é simplesmente criticar, mostrar fatos. Ele disse, o Rafael sabe disso, acompanhou bem, obter 1 trilhão com privatizações, zerar o déficit público, acabar com a dívida pública, fazer reforma tributária, fazer reforma administrativa, criar um imposto sobre transações digitais, desonerar a folha salarial, criar a carteira de trabalho verde e amarela, desindexar e desvincular e desobrigar o orçamento, reduzir as renúncias fiscais. Nada disso foi feito. O único projeto aprovado nesses 2 anos da área de economia foi a reforma previdenciária que foi feita pelo Congresso Nacional. Então, isso aqui não é uma crítica, isso aqui é um fato. Ele prometeu e nada foi cumprido. Vamos ver se nesses 2 últimos anos ele consegue pelo menos cumprir a metade dessa lista aqui que já está de bom tamanho. Eu acho muito difícil que isso aconteça, viu? Aldo Neto, como você já percebeu, está com a gente também, participando e colaborando conosco nesta edição do Ponto de Vista. Tudo bem aí, né, Aldo? Tudo bom, tem essa mania de ficar interrompendo, né? Eu preciso perder essa mania. Enfim, mas eu estava vendo você abrir o programa, Edgar, e a gente que te acompanha já tem alguns anos na TV, e principalmente esses programas de fim de ano, de balanço, é sempre igual, né? Sempre a gente quer que o próximo ano seja melhor. Mas este realmente extrapolou, né? Mas nunca, e você sempre fala essa frase também. Mas nunca houve uma pandemia, pô. Então, a gente pode dizer que esses programas é um programa de renovação de fé. É, exatamente. Onde a gente reclama. Isso é importante. E continua esperando a luz no fim do túnel, como disse o Rafael, que nunca chega, quem sabe pode vir através de um milagre nesse ano que se começa, porque se depender de nós, seres humanos, cada ano que passa eu tenho mais noção de que só vai piorar.
Olha, foi bem lembrado aí pelo Aldo, porque nunca houve uma pandemia, né? Nos últimos 100 anos, né, 100 e poucos anos, desde a gripe espanhola, né, nós não enfrentamos uma situação dessa. A nossa geração, todos aqui que estamos sentados nesta mesa branca, né, com fundo azul, nunca passamos por uma situação parecida, né? Agora, claro que os outros anos foram difíceis, economicamente, perda de postos de trabalho, essa coisa toda, enfim. Mas uma pandemia, né, é algo completamente au concurso, né? Algo que prendeu a gente em casa durante não sei quanto tempo, né? Lockdown aí por vários países europeus, travou a economia do planeta, né? Começou lá na China, se estendeu pela Europa inteira, né? Alguns negacionistas evitaram, né, que a gente pudesse se antecipar, né, um problema que nós vimos acontecer na China, vimos o que estava acontecendo pela Europa, enfim, vimos o início da pandemia nos Estados Unidos, onde o negacionista maior também, o Trump, que perdeu a presidência, né, que perdeu as eleições norte-americanas, também não tomou providências adequadas, achou que também era uma bobagem, essa coisa toda, e o nosso presidente também, né, agiu da mesma maneira, agiu da mesma forma e ficou repetindo essa asneira o tempo todo e deu no que deu. Estamos aí com uma situação bastante difícil. Eu acho, né, Rafael Moreira? Os outros anos foram anos duros, difíceis, complexos, né? Mas nada se compara a um ano de pandemia. Né? Eu sempre acho importante a gente pontuar que a pandemia chega no momento em que a conjuntura, tanto nacional quanto internacional, já era dificílima para o nosso país. Até para que a gente não caia naquela narrativa simples e barata de que o Brasil estava decolando, etc., que é uma grande baboseira, meramente uma narrativa. É uma narrativa, não é um fato, né? Então, quando a gente pensa o Brasil antes da chegada da pandemia aqui, né, a gente tinha um desemprego altíssimo e não tinha qualquer sinal de recuperação disso. A taxa de pessoas empregadas na informalidade também era altíssima. A renda média vinha caindo, a desigualdade vinha aumentando, as pessoas em condição de extrema pobreza vinham aumentando. A alimentação da população brasileira vinha piorando também, a taxa de alimentação das pessoas. Enfim, não era um cenário nem um pouco esperançoso, assim, não tinha qualquer cenário de melhor. Internacionalmente a coisa era muito parecida, a nossa imagem internacional nunca tinha sido tão ruim, tanto antes da chegada da pandemia aqui, quanto depois, né? A pandemia simplesmente agrava um cenário que já era completamente catastrófico e isso é sempre importante a gente pontuar. A imagem que o Brasil tinha internacionalmente, que vinha construindo ao longo do primeiro ano de governo do Bolsonaro, era completamente péssima, né? A gente vinha passando vergonha em tudo quanto é fórum internacional, né? Seja em Davos, seja na Assembleia Geral da ONU, seja na OMS, que agora veio muito à tona por conta da questão da pandemia, enfim, todos os fóruns internacionais a gente vinha passando vergonha e o Brasil era cada vez mais taxado, e eu já falei aqui mais de uma vez, inclusive, o apelido que a gente tem internacionalmente é Arábia Saudita de biquíni, né? A gente foi se tornando pouco a pouco um país cada vez mais... é uma mudança no perfil religioso da população brasileira, mas o Estado, acima de tudo, deveria ser laico e não incorporar algumas pautas e transformar elas em políticas públicas, que é aquilo que a gente tem visto hoje em dia, né? Então, perseguição a algumas minorias sociológicas, perseguição a algumas minorias religiosas, e cada vez mais a gente se torna um Estado teocrático, né? Um Estado que é completamente fundamentalista, um Estado cada vez mais armamentista, né? Acho que a isenção, por exemplo, de importação de armas, de taxas em relação a armas, etc., que aumenta a proporção de pessoas que vão ter acesso ao armamento numa conjuntura onde a desigualdade já é altíssima, agrava ainda mais o cenário da segurança pública, que já era catastrófico aqui no Brasil. Então, acho sempre importante pontuar isso, né? Para que a gente não caia nessa narrativa barata de que o Brasil estava decolando nessa pandemia, a pandemia foi, enfim, um percalço que surgiu, nada disso, assim. Para qualquer pessoa que tem o mínimo de memória política e vai atrás de dados, tanto de economia quanto sociais, enfim, políticos, a gente sabe que a situação já era completamente catastrófica. Mas o próprio PIB de 2019 demonstra isso, né? Também, exato. Assim. Mas esse é o lance. Assim, a gente lembra disso. A gente vai atrás, enfim, a gente é formador de opinião, ainda que eu não goste muito desse termo. A gente está aqui todo dia debatendo, apontando dados, mostrando tal, mas as pessoas muitas vezes se esquecem rapidamente daquilo que estava acontecendo ali, né? Mas e isso acaba passando batido e acho que esse é o nosso papel aqui, inclusive, lembrar o que estava acontecendo antes da pandemia chegar. Aí a pandemia foi ruim para o mundo inteiro, também para o Brasil. Sim. Mas num ponto eu acredito que a pandemia favoreceu o Bolsonaro. Escondeu os erros do Bolsonaro no primeiro ano e que iam refletir no segundo ano. Uma prova disso é que o PIB do primeiro ano do governo Bolsonaro cresceu 1,1, corrigido, cresceu 1,4, que ainda é baixo. E nessa direção que eu falei para o Guedes disse que ia resolver o problema da dívida do Brasil em um ano, coisa que, Aldo, é impossível. Nem Bill Gates faria isso.
Veio a pandemia, e a pandemia para o Bolsonaro serviu de muleta. Eu não fiz, e para o Guedes também, eu não fiz isso por causa da pandemia, eu não fiz aquilo por causa da pandemia. Então a pandemia escondeu muito o desastre que ia ser o segundo ano do governo, porque o segundo ano do governo simplesmente ia ter os efeitos das medidas erráticas que já tinha cometido no primeiro. E quando você fala que no terceiro ano, no ano que vem vai ser bom, você falou que está difícil. Está dificílimo, porque o problema econômico, social do Brasil, ele vai ter os reflexos em 21 de tudo que foi em 20. Está contratado, o que a gente fala no mercado financeiro, está precificado. Então, todos os erros de 2020 e 2019, eles vão se repetir muito mais em 2021. Então, a gente aqui quer acreditar que, com uma esperança, que 2021 seja melhor. Isso que você fala justificaria o discurso negacionista do presidente? Pô, a pandemia está aí, caiu como uma luva, vou mantendo ali meu eleitorado na faixa dos 30%, 30 e poucos por cento, enfim. Com certeza. E tudo que vier contra mim de erros que foram cometidos na minha administração, está aí o vírus para aliviar minha barra. Ele fala, rapidamente, Aldo, ele fala para 30% da população. Então. E ele mantém esse discurso, inclusive da vacina, Aldo. Quando até o Netanyahu já tomou a vacina. Publicamente. Publicamente. Ele continua, porque o que ele quer? Ele quer esses 30% ali, que acreditam nele, para ele ir para o segundo turno. E no segundo turno, vamos ver o que acontece. Eu, particularmente, acho que vocês dão muito valor à inteligência do nosso presidente. Eu não acho que ele faça as coisas tão planejadas. Que ele planeja isso para manter os 30%. Ele aposta no eleitorado dele, que é o 30% da população que se revolta. É revoltado com a mídia, é revoltado com tudo e acha que existe, que a coisa está mudando, só ele não vê. Não estou vendo porque eu não preciso. Para onde está mudando, que não é uma metodologia muito diferente do que fazia o ex-presidente Lula, de guardar as devidas proporções, que são totalmente extremos em muitos aspectos, mas não é diferente. O que eu acho que a gente precisa refletir quando a gente faz análise de coisa pública, gestão, é que a gente precisa de um choque de gestão. Há muitos anos. E choque de gestão passa por decisões que não agradam. Eu já defendo há um tempo aqui, e eu vou falar, o Rafael, sei que é um que vai brigar comigo, não brigo com ninguém. O voto... Não, eu sempre conheci as ideias do Rafael. Que o voto não deveria ser obrigatório para todos. O voto tem que ser obrigatório para quem tem cultura e educação comprovada. Tem que fazer um teste, como se tem que fazer um teste para dirigir. Porque as pessoas exercem o direito de votar em quem as quiserem e, no final, a consequência é geral. Mas o voto, na verdade, ou você tem cultura e educação para saber exercer esse direito, como você precisa ter conhecimento técnico para dirigir. Estou falando algo, é um absurdo, mas eu estou fazendo uma comparação. A democracia, você precisa ter um conhecimento técnico reconhecido e certificado para você dirigir. Tu está indo no princípio democrático. Só dá para você fazer uma evolução cultural em educação com as pessoas que conseguem ver isso. Mas aí nós vamos voltar em Se as pessoas não conseguem ver, você acha que pessoas que não conseguem ver isso, continuar exercendo... É meio preconceituoso também, o Aldo, pô. Eu sou radical. Eu sei, mas você coloca uma questão que o cara não é bem alfabetizado, então não é, tem que fazer teste psicográfico, como é que é mesmo, quando faz para dirigir? Eu não dirijo porque eu não gosto, acho o pé horrível, mas no carro durmo, mas aí é uma opção minha. Me corrija se eu estiver errado, nós vamos voltar em 1932, que a mulher não votava. Cara, e o problema continua. Acho que o problema não é a mulher. Se a mulher tem cultura e educação, ok. Não, eu estou dizendo... E aí nós temos que reconhecer nossa falha como sociedade. O Aldo está falando isso feliz. Não, triste. Eu queria ter uma sociedade que todas as pessoas tivessem os mesmos direitos, o mesmo acesso, para poder exercer. Mas a gente não tem. A gente tem que olhar para dentro e ver. Mas aí a culpa não é do voto.
A falta de educação que a... Se você E observar, eu nem digo educação. se você for na origem, a culpa é do voto. Não, a culpa não. A culpa é do voto. Não, o voto, todo mundo tem direito e deve votar. Eu já mudei a minha opinião nessa eleição, eu sempre defendi o voto obrigatório. Eu acho que o voto obrigatório Acabou, também acabou. é um exagero, Acabou. né? Não há necessidade do voto obrigatório, até porque a multa para quem não vota é ínfima. Não, e esse ano ficou provado. Se o cara não quiser, não Se vota. quiser, não vota. Tanto que o Bolsonaro foi eleito 30% da população. É um absurdo. Não, mas o Lula também, praticamente isso. Também. Então, bom, Diga. vamos lá. Então, vou refletir um pouco sobre tudo isso que a gente foi falando aqui. Depois eu vou entrar um pouco na questão do fato da gente, muitas vezes, acho que até menosprezar a inteligência de quem está por trás do Bolsonaro. Acho que esse é um ponto importante, inclusive, para a gente debater. Em relação ao voto, né, Aldo, você coloca que a gente talvez tenha que fazer um teste psicotécnico para as pessoas votarem. Então, se isso fosse feito, teria ali uns 30% que não passaria, a gente sabe quem seriam esses 30%. E isso não necessariamente estaria ligado a grau de escolaridade, eu acho. Eu conheço muita gente que, enfim, tem ensino superior completo e acredita em qualquer trabalho de marketing político bem feito. Literalmente, qualquer trabalho de marketing político bem feito. Então, acho que não necessariamente é uma questão de grau de escolaridade. Só permite uma correção, fala. Rafa. Não é qualquer trabalho de marketing político bem feito, porque às vezes não é nem um Às vezes não é trabalho nem de bem marketing feito. político Às vezes não é nem bem aquilo feito, aí a pessoa cai. Em relação ao voto obrigatório, né, o mundo inteiro tem discutido algo no sentido contrário àquele que a gente está discutindo aqui. Democracias tal como a norte-americana, por exemplo, tem eleições onde a taxa de comparecimento é de 20%, 30%. É um sistema que não representa absolutamente nada mais, onde apenas 2 partidos têm espaço ali e tal. Então, há um debate muito forte na sociedade norte-americana, em outros países europeus também, onde o voto não é obrigatório, para que se torne o voto obrigatório, para que justamente o sistema político passe a ter mais representatividade. Então, o mundo desenvolvido, entre aspas, está discutindo algo na contramão daquilo que a gente está fazendo aqui. Isso é algo que a gente já conseguiu conquistar, a obrigatoriedade do voto. Além disso, assim, num país como o nosso, onde a desigualdade é elevadíssima e as pessoas vendem o voto por um prato de comida, e isso é comprovado, isso acontece, nessa eleição aconteceu, assim, enfim, acho que boa parte de nós acompanhou essa eleição municipal, todo mundo ouviu alguma história nesse sentido, o que é completamente absurdo. Imagine como seria isso numa sociedade onde o voto não fosse obrigatório. O que seria mais estímulo para se tirar uma pessoa que está com fome de casa para votar? Um prato de comida. Então, a compra de voto seria algo completamente, enfim, disseminado ainda mais, e isso distorceria ainda mais o nosso sistema político, eu acho. Em vez de resolver um problema que a gente tem de representatividade, de uma classe política que tem um nível de escolaridade baixo, não nível de escolaridade, mas um nível de debate público baixíssimo, a gente agravaria ainda mais o problema que a gente quer combater, eu acho. E que é um outro problema, Rafa, desculpa te interromper. Então, as pessoas não querem debater. também, isso é um Não problema. Cada ano que Também. passa é menos tempo Também. de debate, Sim. é menos Total. tempo de campanha, Total. menos... Não pode isso, não pode Total. aquilo. Total. Agora, E aí, Rafael, só para completar uma coisa, Chagas, acho que tem um ponto anterior ainda que o Aldo tocou também, em relação a gente não imaginar que o Bolsonaro possa ser tão inteligente, assim. Essa é uma avaliação que acho que eu mesmo fazia um tempo atrás e eu revi um pouco essa posição. também revi. Eu acho que a gente menospreza a capacidade de articulação e estratégia, não necessariamente do Bolsonaro, mas de quem está por trás dele. Porque quem está por trás dele é gente muito inteligente, é gente que tem muita grana, é gente que tem muito acesso a dados e é gente que reconhece a dinâmica da sociedade brasileira hoje, pautada por rede social, onde o smartphone é disseminado em qualquer canto de qualquer região, de qualquer cidade do país, tem alguém com o smartphone na mão, então você consegue acessar aquela pessoa. Então, quem está por trás, não necessariamente ele é um estrategista, sim, mas quem está por trás dele, sim, até porque conseguiu eleger ele com 7 segundos de TV num país onde era o tempo de TV que pautava as eleições até então. Então, acho que isso é importante a gente sempre pensar, eu acho. Antes de falar, senão eu Chagas. vou perder o raciocínio antes de falar do voto, que eu até mudei de opinião. Ele representa muito bem aqueles que articulam o pensamento do reacionário, do retrógrado e do De autoritário. tudo que há de pior. Acho, Então, na sociedade brasileira, eu não inclusive. digo que ele pense, mas alguém por trás disso, ele sabe o pensamento do autoritário, do retrógrado e do reacionário. Sim, total. E nós temos, infelizmente, não no Brasil, no mundo também, no mundo tem uma parcela muito grande de autoritarismo. E o que me impressiona, nós temos discutido muito sobre a educação. O que eu estou vendo no Brasil e no mundo também, falta um pouco de conceito de cidadania, porque eu estou vendo muitas pessoas muito bem formadas, pós-graduadas. Elas entraram nessa bolha e não saem dessa bolha, e quando você vai discutir, ele só tem o discurso, a corrupção. Total. A corrupção.
Acho que tem... Não se debate outra coisa. E por que eu mudei o meu pensamento? O Boto sabe disso. Eu sempre fui favorável ao voto obrigatório, mas a população, o povo brasileiro decidiu. Não tem mais o voto obrigatório. Essas eleições municipais deixaram isso muito claro, né? Só em Santos quase 50% do eleitorado não votou, né? Então é uma coisa realmente complexa. Agora, toda essa estratégia, não é, que tem por trás aí do Bolsonaro, e que ele executa bem, faz bem o papel e tal, né? Tem que contar com um parceirão muito forte nas eleições de 2022, que eu acho que não terá, que é o PT. Vamos para o intervalo? Já voltamos na sequência aqui desse programa gravado, né, como eu disse na abertura, né, que é um programa entre o final de 20 e que o início Edgar de vai 21. terminar o ano sem cumprir a promessa, hein? Sabe qual, né? Qual é? De não falar o nome do presidente. Você falou Vamos no agora. intervalo. Não fiz promessa nenhuma. Pô. Vamos no break, voltamos já. Verdade. Muito bem, sequência aqui do Ponto de Vista, programa gravado para esta reta final de 2020, entrada de 2021, né? Programa que conta com o Rafael Moreira, cientista político, Fernando Chagas, da mesma maneira, e o Aldo Neto, companheiro nosso, jornalista, tá certo? Bom, até onde as eleições de 2020, eleições municipais de prefeitos e vereadores, né? Especialmente cidades mais importantes, né? Pelo país afora, as grandes capitais, enfim, deram aí vitória ao centro e o centro mais à direita, enfim, não é como a gente acompanhou em novembro. Podem dar aí um caminho, uma luz aí para as eleições de 2022, ou numa coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra? Fica aí o questionamento na mesa, Rafael, que faz tempo que não participa, né? Fica à vontade para começar Claro, aí a posso sua comentar um pouco. posição. Vamos lá. O sistema partidário brasileiro, ele vinha passando por um processo de reconfiguração já há algum tempo, né? Então, partidos que já estavam mais consolidados, boa parte deles fundados ali no começo dos anos 80, vinham perdendo espaço para siglas menores, né? Que vinham ali trazendo um papel de renovação do sistema partidário, que era até importante, né? E é um processo que estava se dando de maneira muito mais acelerada no campo da direita do que no campo da esquerda, né? Então, você pega a eleição de 2018, por exemplo, até então a gente sempre tinha segundos turnos, né, eleição presidencial entre PT e PSDB, que eram os dois grandes polos do sistema partidário brasileiro. Isso muda naquele momento, uma candidatura do PSL, né, um partido nanico, e aí nem entrando na questão do Bolsonaro, né, estou falando um pouco mais de partidos mesmo, né, dando sinais já que essa renovação estava acontecendo no campo da direita, mas não tanto no campo da esquerda. Esse processo começa a acontecer agora de maneira mais acelerada no campo da esquerda também, né, a queda no número de prefeituras que o PT tem, o fato do PT não ganhar nenhuma capital, enfim, esse processo também está começando a se dar dentro do campo da esquerda. Para além disso, né, algumas pessoas dizem que a eleição municipal é um prognóstico do que vai acontecer daqui 2 anos. Assim, eu não bato muito nessa tecla, mas ela nos dá alguns sinais do que vai acontecer lá na frente, né? Então, uma das coisas que aconteceu nesse ano, por exemplo, foi o bolsonarismo estar disperso por uma série de partidos, né? Isso foi muito perceptível aqui na eleição de Santos, né, mas aconteceu em todas as cidades, pelo que a gente percebeu. O bolsonarismo, pelo fato de não ter uma grande legenda, uma grande sigla que os organizasse em nível municipal, fez com que eles ficassem muito aquém do espaço que eles poderiam ter conquistado. Então, você pega, nessa eleição, por exemplo, tinha bolsonarista disperso aqui em Santos, pelo PRTB, pelo PSL, pelo PSD, enfim, estavam em Podemos e tudo quanto é partido por aí. Isso fez com que essa desarticulação impedisse eles de eleger grandes bancadas. Isso aconteceu em tudo quanto é município que a gente vê. Quem se beneficiou disso são as siglas históricas que já têm um enraizamento social, que conhecem o funcionamento do sistema eleitoral brasileiro, conhecem a dinâmica de eleição e tal, que são as siglas históricas que o Brasil já tinha antigamente, sobretudo essas do campo do centro e da direita, né? Ou aquelas autodenominadas centrão, né? Que nada mais são do que um eufemismo para o campo da direita, né? Então, democratas, progressistas, enfim, essa série de partidos que já tinham um enraizamento social grande, conseguiu angariar quadros, disputar uma eleição e ser competitivo e assim, consequentemente, eleger grandes prefeitos. Esses partidos vão ser players importantes na eleição daqui a 2 anos, não tem como. Sim. São partidos que já tinham grandes bancadas no Congresso, apesar dessa renovação que já estava acontecendo, conseguiram manter grandes bancadas. São partidos agora que governam muita gente, né? O PSDB também é um exemplo disso, né? O PSDB governa muita gente, muito município do Brasil.
Então, são partidos que vão ter um peso na eleição presidencial, independentemente de qual ser o cenário daqui a 2 anos, né? E é importante pontuar também que, né, o cenário da política brasileira é completamente dinâmico, né? A gente não sabe quem vai estar solto, quem vai estar preso daqui um dia, né? Então, a gente não sabe quem vai disputar a eleição daqui a 2 anos, né? Eu até sou contra, inclusive, algumas pesquisas sendo divulgadas desde já, quem está despontando, quem está daqui 2 anos, quem vai estar no segundo turno daqui 2 anos. Eu acho que é interessante quanto sondagem, mas as pessoas leem isso como se fosse uma realidade, né? A gente vai ter um segundo turno daqui 2 anos em tal pessoa e tal pessoa, disso, como é que vai ser? Gente, assim, isso aqui é um mínimo cenário para a gente entender quem está com força, quem está com enraizamento social. Isso é mais para discutir na mídia, né? Também, enfim, para gerar um fato político e tal, sabe, enfim, para a pessoa sacar aí, que ela vai ter que trabalhar a imagem dela em 2 anos e tal, enfim, acho que é um pouco por aí. Aí eu vou ser radical de novo. Então seja. Eu já fui nesse programa aqui. A grande lição que ficou desse ano quanto à política se chama pesquisa eleitoral. Pesquisa eleitoral deveria ser proibida a divulgação, crime eleitoral grave, porque as pessoas votam. As pessoas votam conforme a pesquisa. Eu me considero um cara esclarecido. Eu mudei de voto em 2018 3 vezes. Está muito radical hoje. Por que eu mudei de voto 3 vezes? Porque eu votei no que eu joguei o mais preparado? Não, porque eu votei para não deixar o cara que eu não queria ir para o segundo turno. Então, e eu que sou esclarecido, imagina que não é. As pessoas querem não ter segundo turno. O que está na frente? É o Chagas? Vamos votar no Chagas. Qual é o número do Chagas? Não. Porque as pessoas não têm o dinamismo do que é. Tanto que os votos que o Bolsonaro teve em 2018, os votos que o Ciro Gomes, principalmente, teve em 2018, não são dele. Porque eu conheço de gente que ia votar no tal do Amoedo, que votou no Bolsonaro para não ter segundo turno. Olha, é mais de 200 pessoas que eu conheço. Não, isso é real. O Aldo conhece gente. Mas as pesquisas mostram conheço isso. muito. Não, eu acho que Porque eu conheci gente que ia votar em qualquer outro e votou no Ciro Gomes. Acho que mais de 400. Precisava discutir a seguinte questão. Então, para que serve a pesquisa eleitoral para o povo? Exatamente. Acho que a comunicação é um instrumento social, ok? É isso que a gente aprende na faculdade. Qual é o objetivo? Que contribuição traz para a população uma pesquisa isso eu acho que é eleitoral? importante discutir. Que contribuição e por que é que o eleitor precisa da pesquisa eleitoral? O eleitor precisa focar na campanha eleitoral, observar os candidatos, né? As propostas, não é? O passado do candidato, não é? Se ele foi mentiroso na vida, se ele foi corrupto, essa coisa toda, enfim, né? Qual é o comportamento dele ao longo da sua história política, e aí escolher o candidato e para onde votar. Independentemente se o cara tem 10%, ou 35% ou 0%. Eu vou dar nome acho aos que bois. seria Eu vou dar nome aos bois, como já dei no outro correto, programa aqui. Seria o melhor. Né? O Diário de São Paulo, o antigo Diário Popular, um jornal histórico, cheio de história, quem acompanha o jornalismo há muito tempo sabe. Ele publicou pesquisas nesse ano, porque eu não vou falar só pesquisa municipal. Publicou, por exemplo, que o Ivan Sartori era o prefeito de Santos. Publicou. O Diário de São Paulo, o antigo Diário Mas aí Popular. a culpa é da pesquisa Publicou, ou publicou também que o Rodrigo Marinho era o presidente do Santos. Rodrigo Marinho não conseguiu eleger bancada no Conselho do Santos. Publicou em São Paulo. Não, você está falando de um instituto. Tem outros institutos que acertaram. Mas tem vários. Tem instituto ligado a político o que que já interessa se sabe, saber tem um monte de o coisa. eleitor tem precisa, que proibir. O eleitor precisa da pesquisa eleitoral para quê? Para nada. Só serve para quem que faz campanha política. Eu, como professor de campanha política, o Chagas serve aqui. para isso. Deveria ser proibida a divulgação. Deixa eu ver o Chagas aqui e o Rafael. Na questão de pesquisa, eu vejo como uma informação. E a informação, no meu modo de entender, tem que ser livre. Se a pesquisa influencia, nós aqui influenciamos. O jornal de uma emissora de TV influencia. Quantos candidatos falaram que estavam em primeiro lugar nessa eleição em Santos? Aí o problema, Ivan Sartori, o Rogério. E na verdade só estava o Rogério. Tem instrumento para punir. Então a influência, nós influenciamos um jornal de uma determinada emissora, influencia, a pesquisa influencia, tudo influencia, qualquer informação. Eu vejo que a pesquisa, até no dia, para mim, pode ser, é questão de informação. Agora, que influencia? Influencia. Você falou do Amoedo. Agora, um jornal,
Hoje o jornal impresso não influencia, mas no passado influenciava. Mas hoje está na internet. É, Eu tá na falei internet. jornal, mas está na internet. Agora, o que houve que você falou que cada um tinha a sua própria pesquisa, isso é passivo de punição. Tem que punir. Só resgatando a questão do município. O município, normalmente, ele é uma disputa contra ou a favor, é plebiscitária. Se a administração é boa, eu voto favorável. Se a administração é ruim, eu vou na oposição. Na questão da pandemia, quem se saiu muito bem na pandemia, ou foi reeleito ou elegeu o seu indicado. Influencia num processo eleitoral presidencial? Influencia, mas no meu modo de entender, minimamente. Porque quanto mais prefeitos você tiver, quanto mais vereadores você tiver, principalmente na questão do Congresso, influencia. Já para a presidência eu não vejo que influencia tanto. Porém, essa eleição, o que eu vejo, o Centrão saiu fortalecido, o Centrão saiu fortalecido e o Centro saiu fortalecido. Mas no frigir dos ovos, lá na frente, aqui não dá para a gente saber, daqui a 2 anos muita coisa vai ocorrer. Eu digo que não é a política que vai decidir, é a economia que vai decidir. Mas lá na frente, só pelo aspecto eleitoral, eu vejo, se sair um candidato de esquerda, vamos fazer, nós conseguimos uma grande aliança, mas o candidato é de esquerda, o Bolsonaro, ele tem grande chance de ser reeleito. Se for um candidato de centro-direita, principalmente se for de centro-direita, eu vejo que a possibilidade do Bolsonaro diminui muito. Vejo que hoje o pêndulo aqui no Brasil e no mundo também, ele endireitou, ele foi mais para a direita. Eu vejo que dificilmente um candidato de esquerda ele vai ter condições de derrotar o Bolsonaro daqui a 2 anos. Agora, tem economia aí. Economia, eu não vejo como a economia se recuperar nesse... Mas aí que é o ponto, Chagas, não tem. Vamos sair para o rápido intervalo. Na volta quero ouvir o Rafael também sobre esses pontos todos, né? Pesquisa, questão do centro-direita, como é que fica a situação da esquerda, enfim, e outros temas ligados aqui à política, à região e ao país. Já, já. E sequência do Ponto de Vista, o programa, como eu já disse, gravado, né, nesta edição, reta final de 2020, chegada de 2021, e estamos discutindo aqui a questão das pesquisas eleitorais, né? O Aldo levantou o tema, o Fernando Chagas já deu o seu parecer, quero ouvir também o Rafael Moreira a respeito dessas expectativas para 22 e com relação às pesquisas eleitorais, se afinal de contas isso contribui para o voto do eleitor, se o eleitor precisa realmente da pesquisa eleitoral ou se é melhor não ter pesquisa e ele pesquisar os seus candidatos, né, o candidato que mais lhe agrade, né, e pesquisar a vida pregressa desse candidato também para poder exercer o direito do voto. Rafael. Eu acho que quando a gente tratou das pesquisas eleitorais aqui, eu acho que tem problemas diferentes, eu acho que a gente tem que tratar de maneiras diferentes, inclusive. Eu acho que um lado, por exemplo, é o problema dos institutos de pesquisa, que o Chagas mencionou, o Aldo mencionou. A gente tem institutos de pesquisa no Brasil que têm credibilidade enorme, que são usados, geram dados que são usados como referência no mundo inteiro para pesquisas e tal como aqueles maiores, né, Ibope, Datafolha, tal, e até alguns menores que também têm uma credibilidade muito grande porque colocam na sua equipe demógrafos, estatísticos, cientistas políticos e tal, que montam uma pesquisa que seja de fato segmentada, que representa aquele cenário naquele momento. Agora, há institutos de pesquisa que têm a credibilidade zero, né? A questão é, as pessoas normalmente não sabem diferenciar uma coisa da outra, né? A gente aqui, quando pega uma pesquisa e a gente vê que ela não corresponde a um cenário, a gente vai lá consultar no TSE o registro, a gente vê que, enfim, não tinha uma estratificação bem feita, né? Não foi segmentado geograficamente de maneira bem feita, tal. A gente sabe que a gente pode questionar aquilo porque a credibilidade é zero. A questão é, a população não sabe diferenciar os institutos de pesquisa e acho que muitas vezes, e aí os veículos de comunicação, inclusive, acho que cumprem um papel nesse sentido, que dão espaço demais para institutos de pesquisa que deveriam ter espaço de menos, inclusive, e não deveriam ter o mínimo espaço, às vezes até, inclusive. Porque usam desse fator que a gente mencionou aqui, que é o fato de elas influenciarem o voto das pessoas. E acho que tem outro papel que é importante também no caso da imprensa, né? A imprensa divulga esses dados, mas acho que muitas vezes falta a imprensa cumprir um papel pedagógico em relação a eles. E a cada vez que uma pesquisa é divulgada, fala, olha, esse aqui não é um retrato fiel da realidade nesse momento. Isso aqui é uma aproximação que a gente tem. E você tem que ler isso aqui não como um retrato, não como uma fotografia, mas como uma curva de tendência. Esse acho que é o principal sempre. Cada pesquisa eleitoral é uma curva de tendência. Tem que ler se um candidato está crescendo, se ele está subindo ou se ele está estagnado.
Para além disso, não se pegue muito assim questões minoritárias ali e tal, não sei o quê. Leiam isso e leiam o dado de maneira desagregada, né? Que isso ajuda muito. Por exemplo, determinado candidato tem uma entrada muito forte, enfim, no segmento evangélico neopentecostal, mas muito pequena ainda dentro dos católicos. Isso é algo que pode ser uma leitura bem feita. Você pode, a partir daí, depender uma série de conclusões, tentar entender qual que é a base eleitoral daquele candidato, o que ele está reproduzindo na narrativa de campanha que tem a ver com a base eleitoral que ele sabe também que é essa e tal. Então, aí acho que é uma crítica aos veículos de comunicação que a gente tem que fazer e que a gente pode fazer muitas vezes no espaço que a gente tem, cumprindo esse papel pedagógico, muitas vezes reforçando aquilo que eu falei aqui. De fato, uma parte do eleitorado se pauta por elas, né? E aí acho que isso independe, inclusive, de grau de escolaridade, né? Acho que, enfim, pessoas que têm um grau de escolaridade mais alto ou mais baixo têm uma simpatia por determinado candidato A, B ou C e vão mudar de opinião e não tem um problema. Eu dei o meu exemplo. Eu não Sim, votei em que exato, eu queria sim, votar em 2018 sim. porque eu queria tirar um cara Sim, do segundo exato. turno. E isso E não acho que- consegui. Sim, e aí acho que é uma outra questão também, Aldo. E aí, como tu menciona, são várias questões, né? E acho que é uma outra questão, Aldo. O eleitorado Isso se que o Aldo move... fala deveria ser algo para se pensar apenas no segundo turno. Aí no segundo Também, turno, você vota se no o menos seu pior, candidato sim. não vai ao segundo Total. turno, aí você vai votar contra aquele total. que você acha o Total, pior. Total. né? Mas a gente tem que levar em conta esse outro fato que eu menciono agora. O eleitorado se move por lógicas diferentes. Então, verdade, uma parte do eleitorado se move por pesquisas, outra parte do eleitorado se move por questões mais ideológicas, então vota em determinado partido, independentemente de quem for a candidatura. Outra parte do eleitorado vota de acordo com o sorriso mais bonito disputando aquela eleição. Outra parte do eleitorado vota em quem tem um marketing político mais bem feito. Outra parte do eleitorado vota em quem tem as cores mais legais durante uma campanha. O eleitorado se move por lógicas diferentes e acho que isso não é um problema. Isso acontece no mundo inteiro, inclusive. Então, a questão é a gente deixar claro para as pessoas que se movem por pesquisa, isso tudo que eu mencionei aqui agora. Há institutos com mais credibilidade do que outros, as pesquisas são curvas de tendência, não uma fotografia. Enfim, essa série de fatores que eu mencionei aqui. Aí tem aquelas histórias, por exemplo, de dois amigos meus que são empresários, o Chagas sabe quem são. E no segundo turno da Prefeitura de São Paulo, eles cravaram, Bruno Covas vai fazer 60-40 contra o Boulos. Eu falei, acho que vai ser mais difícil, acho que não vai ser sem essa distância toda. Não, vai ser 60-40. Aí vieram os institutos de pesquisa, uma pesquisa, outra pesquisa. Eu sei que de quinta para sexta, véspera da eleição, né, do segundo turno, você tinha Ibope e Datafolha dando 54-46, 8 pontos de diferença e tal. Deu 60-40. Como os empresários, esses dois amigos meus falaram. Eu nem eu vejo, não vou ver pesquisa nenhuma, os dois falaram a mesma coisa. Não quero saber de pesquisa nenhuma do Ibope, Datafolha, Paraná, o que você quiser. Mas dá 60-40, crava aí. Eu falei, mas 60-40 é meio longo, 20 pontos de diferença é muita coisa no segundo turno em que o Boulos andou crescendo aí e tal. Pô, deu 60-40 e os caras tinham razão, o Ibope e a Datafolha erraram de novo. Né? Porque de 54 a 46 são 8 pontos de diferença, né? Entre os dois. Então 60-40, 20 pontos de diferença, né? Entre o Covas e o Boulos. Né? Então é sempre a mesma história, porque errou, não errou, tem que explicar para as pessoas, está certo, não está certo, é o filme que está passando, é aquela história toda. Porra, não é possível. Toda vez a mesma história. E aí, Boturno, acho que tem um outro ponto também que a gente tem que apontar. Por exemplo, os institutos de pesquisa norte-americanos têm sido muito criticados por errarem muito, resultado eleitoral e tal, não sei o quê, né? A eleição do Trump foi isso, né? Boa parte dos institutos lá cravou que a Hillary ia ganhar, mas no final não foi isso, todo mundo sabe. Esse ano também teve uma série de divergências e tal. E aí se responsabiliza o Instituto de Pesquisa por alguns fenômenos sociais que ainda estão sendo estudados no momento atual. Então tem um fenômeno que eu voto... Tem um fenômeno lá que é o voto envergonhado, por exemplo. São segmentos que são... No Trump acontece muito forte e que acontece no Brasil também. Assim, muita gente que faz parte, por exemplo, de minorias sociológicas, que são massacradas pelo governo atual, mas que votam nelas mesmo assim, meio que um voto masoquista. Quantas vezes isso nós não é captado pelas conversamos pesquisas, aqui, muitas você vezes. não estava com a gente aqui naquele período eleitoral, eu estava fora do ar e tal, mas quantas vezes nós conversamos aqui que o PT chegaria em terceiro lugar em Santos? Afirmávamos isso. Várias vezes discutimos, não na bancada, o telespectador não pode testemunhar a favor, porque a gente não podia dizer isso. Mas nós discutimos N vezes aqui, no cafezinho lá embaixo e tal, aqui no prédio da Santa Cecília,
que o PT chegaria em terceiro lugar. Que é um E tem a ver com esse voto envergonhado. Sim, é o enraizamento social que o partido tem. Você queira ou não queira, o PT tem aqueles votos. Eu dizia que o candidato do PT era competitivo, não ia dizer porque não podia. E tem a pesquisa por telefone. A pesquisa por telefone é fácil você driblar a pesquisa. Nos Estados Unidos ocorreu muito, fazia por telefone, mesmo por telefone ele envergonhadamente, não, eu vou votar, eu não vou votar, eu vou votar no Biden, e no fim ele ia votar no Trump. Sim, né? E pegou muito isso. É por isso que o Trump chegou até perto. Agora, na mudança do método, eles já se aproximaram, né? Eles mudaram o método de pesquisa, já se aproximaram mais. E mesmo pesquisas presenciais também tinha uma série de problemas esse ano, né? Eu sempre tive muito pé atrás na hora de divulgar, inclusive, algumas pesquisas, mesmo aqui de Santos, que faziam pesquisas presenciais quando a gente tinha ali uma porcentagem de 30% a 40% das pessoas em isolamento social, que não iam ser captadas pelas pesquisas, simplesmente. Assim. Uma parte do eleitorado que você imagina que talvez tenha uma consciência mais alta sobre o que é a pandemia e tal, e que não ia se expressar numa pesquisa eleitoral, então você não ia saber como essa pessoa ia se comportar eleitoralmente. O idoso também, que estava em isolamento. Que é também. Grande parcela aqui do voto. Então, assim, mesmo pesquisas presenciais esse ano, elas tinham grandes problemas, uma série de viés, assim como toda pesquisa tem. Quer ver uma prova disso, Rafael? Tem um candidato a vereador, que não se elegeu, chamado Chita. Salvo engano, acho que é do Republicanos. PSB. PSB, acho. PSB, verdade. Ele pontuou em cima em todas as pesquisas. E por quê? Porque a base eleitoral dele é a população de morro. De morro, isso mesmo. Que nem se quisesse ficaria em isolamento social. Total, exato, total. Eu vi muita candidatura esse ano divulgando, que estava pontuando em pesquisa, que estava super bem e tal, não sei o que. Mesmo eu que pontuei algumas, não divulguei algumas coisas, eu falei, peraí, eu tenho crítica metodológica, não vou me beneficiar disso, né? E aí chegava no resultado eleitoral, a gente via que estava muito distante da realidade. Pesquisa para vereador é complicado. Sim, super. Vereador e deputado. Super, complicadíssimo. Tá. O que você pode ter é um termômetro. Sim, é se ver se você está aparecendo, se está pontuando. Isso, Sim, aí, mas não quer dizer que está eleito, até porque tem o quociente eleitoral. E ele foi bem votado, esse candidato. Bom, nós temos aí uma expectativa para 2021, que é em relação à chegada das vacinas, né, que não vão vacinar... E não vai transformar ninguém em jacaré. Grande número de pessoas, né, no Brasil. Não sei qual é o percentual aí de brasileiros que serão vacinados em 2021. Espero que seja um percentual razoável, mas a gente sabe que vai começar pelos operadores da área da saúde, né? Vão começar depois pela população mais idosa, né? Eu estou dentro. Assim, Estou longe. mas mais idosa, 75 começa. Não, então estou fora. Depois vem caindo. Acho que a tua fase aí, mais ou menos junto com a minha, para março, se não me engano, viu? De 2 a 22 e 22, são duas doses aí, 2 e 22. Vou ser o último. E aí, claro, todas as críticas que posso fazer ao João Dória, mas nessa eu acho que ele foi muito bem, né? Em que ele criou o fato, acabou, estou com a vacina, vou vacinar e se vira aí para aprovar, porque a vacina é boa. A vacina é boa, 90%, 95% aí de imunidade para as pessoas e acabou. Ele pode, de repente, e que o presidente da República, o Bolsonaro, luta, né, desesperadamente para evitar isso, para que que o Dória se transforme no João da vacina, né? Se ele conseguir esse rótulo, né, ele se transforma numa figura nacional. Né? Ele se transforma numa figura nacional e entra no jogo. Eu concordo. Eu acho que é o que você falou, assim, Boturão, com todas as críticas que a gente pode ter a João Dória, foi uma jogada aí no xadrez político muito bem feito, né, nacionalmente. Né? Você lançar uma vacina, pressionar o governo federal para que se posicione em relação a isso, um governo que é negacionista, né, como a gente mencionou aqui. Ele emparedou o Bolsonaro. Ele emparedou o Bolsonaro e isso, assim, sendo uma questão que vai beneficiar a população brasileira como um todo, se ele construir a narrativa de que ele é o João da vacina para além do Sudeste aqui, ele está muito bem cotado para 2022. Eu não tenho a menor simpatia pelo Dória. E pelo Bolsonaro. Mas no caso, ele obrigou o Bolsonaro a sair da zona de conforto. Se não fosse essa vacina, ou do Dória, ou de quem quer que seja, pressionar, nós teremos uma situação bem pior. E se a vacina não for aprovada,
nós não temos vacina nenhuma. Se a Coronavac total. não for aprovada, o Brasil não tem vacina nenhuma. Total. Então nós temos que apostar nela mesmo. E assim, é uma situação, assim, eu acho completamente surreal, assim, ver notícias do mundo inteiro já começando a vacinação, com toda uma logística muito bem feita, muito bem estruturada, com calendário, uma logística de distribuição por territórios imensos, tal como é o caso dos Estados Unidos, por exemplo. E a gente aqui chupando o dedo vendo o mundo inteiro fazer isso, assim, sem o mínimo de perspectiva de data de quando a gente vai ter uma volta à normalidade. O vice-presidente surreal, dos surreal. Estados Unidos. Também, o Biden ia se vacinar hoje, se não me engano. Assim, o Boris Johnson. também. Assim, Todos. todo mundo, São de direita, né? Se uma coisa que o Boris Johnson não é, de esquerda. Total, né? sim, total. E assim, é uma questão que as pessoas muitas vezes não compreendem o quanto ela vai ser prejudicial para a gente, assim, a longo prazo até. A gente não vai poder sair do território brasileiro, em último caso, assim, se a gente não tiver vacinado. A gente não vai poder entrar em país nenhum. Assim. O mundo inteiro vai estar retomando a economia, vai estar retomando a circulação, vai estar retomando o turismo. E a gente vai ficar aqui olhando um para o outro dentro do Brasil. Preocupados, porque a empregada doméstica não pode mais ir para Disney. A gente vai ficar aqui olhando um para o outro. Foi a frase das mais infelizes da história política do Brasil, foi dita pelo Paulo Guedes, né? Que tem aqui as críticas contumazes, né, e corretas do Chagas, né? Mas o Paulo Guedes foi muito bem quando disse, uma das últimas entrevistas que ele fez, um balanço do ano para empresários, enfim, dizendo que a única salvação que nós temos é uma vacinação em massa do Brasil, para poder, então, daí para frente, pensar em vacinação, contrapondo o besterol do Bolsonaro no dia anterior. E até o próprio presidente do Banco Roberto Campos Central, também. Roberto Campos, disse exatamente isso. É muito mais barato você vacinar a população, né, do que ficar usando aí o salário emergencial, Mas emergencial. eu acho que aí, o Dória entendeu? fez um investimento certo para trazer esperança para o povo brasileiro. Parabéns. Total. Não, acho que foi bem o governador Dória, né? E a expectativa realmente é que o Coronavac vinha, a gente espera aí ansiosamente que dia 25 de janeiro seja mesmo cumprida essa data, né? E que possamos ter o início da vacinação aqui no estado de São Paulo e no resto do país, né? E a grande incoerência do Bolsonaro, eu sei que as pessoas que estão na bolha, aqueles 30%, não concordam, mas a grande incoerência do Bolsonaro, ele disse que tinha que salvar a economia. O tempo todo. Não fecha nada porque vai matar a economia, tem que salvar a economia. Como você salva a economia? Você salva a economia vacinando. E ele é contra a vacina. Então ele não está preocupado com a vacina. Ele é o negacionista de sempre. É verdade. Nós estamos em cima da hora, fechando aqui o ponto de vista, agradecendo o Rafael Moreira, obrigado pela presença, o Fernando Chagas, o Aldo Neto, né? E a você que nos acompanhou. Estamos sempre juntos, ponto de vista de segunda a sexta, 13h30 ao vivo, né? Ou a sua primeira edição, claro. E a nossa reprise às 20h aqui pela Santa Cecília TV. Obrigado. Valeu, gente. Tchau.